Deve sentir esse calor tão bom dessa mulherada e o poder delas também. Bom, pessoal, a gente tem mais uma palestra para a noite de hoje. Eu quero convidar neste momento a Amabile Gonçalves. Ela é administradora, mentora em gestão emocional e liderança consciente. A Amabile atua há anos ajudando mulheres a integrarem estratégia, maturidade emocional e decisões sustentáveis em suas vidas pessoais e também profissionais. Recebam com aplausos calorosos a nossa palestrante, Amabile Gonçalves. Boa noite. Boa noite. Mulheres guerreiras, em 21 horas estamos todas aqui ainda, ninguém refugou, porque eu fiquei olhando a porta, falei, eu sou a última, vou ficar lá, que se o povo for embora eu vou segurar. E a gente fica cansada, né? Desde as 7 aqui, com o bumbum, vamos começar dando uma aquecida, que senão vocês vão dormir no meio do que eu vou falar. Vou falar de gestão emocional, liderança, que vocês estão tudo dormindo, né? Fica feio nas minhas fotos do marketing, então me ajuda. Mulherada, eu vou fazer uma brincadeira com vocês que eu faço geralmente. Ah, tem um retorno aqui. Alguém tem que ficar me monitorando, porque eu sou a última, eu vou ficando, né? Aí eu não obedeço o time. Vou fazer uma brincadeira com vocês. Algumas pessoas estão com mobilidade reduzida. Quem estiver perto de uma pessoa com mobilidade reduzida, vai até ela, para ela poder participar. Vou pedir para que vocês fiquem em pé, porque a gente vai fazer uma massagem na colega. Então vocês vão ficar em pé. Aí aonde vocês estão, vocês vão só virar. Pessoal da música, se tiver aquela musiquinha do desfile, é massa, pode colocar, tá? Vocês vão virar e aí vocês vão começar a fazer a massagem. Vira todo mundo pra cá, ó, pra gente sincronizar. Isso, vai na coleguinha da frente. Chega mais perto, chega mais perto. Vira todo mundo pra cá, ó. Isso. Aí vocês vão massagear as costinhas da colega. E quem tiver mobilidade reduzida, vocês vão na colega com a mobilidade reduzida e contribui, né, gente? Vamos lá. Gente, mas para de andar. Massagem no ombrinho. Aí a musiquinha ficou massa, melhorou. Massagem no ombrinho, gostoso. Quanto tempo não recebe uma massagem gostosa, não é? Ombro tudo duro, doendo, aquela tristeza. Agora, vamos dar tapinha nas costas. Tapinha, 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 tapinha. Isso, delicado. Cuidado. Sobe aqui, ó. Ótimo. Agora vai. Estamos entre mulheres, né? Vai descendo até o bumbumzinho, assim, ó. Todo bumbumzinho. Vai batendo até o bumbumzinho. Uma área nossa que é negligenciada, a orelha, massagem na orelhinha da amiga, bem gostosinho, é uma delícia, né? Eu gosto, massagem na orelhinha. Agora, massagem no couro cabeludo, cuidado com quem tá de coque pra não desmanchar. Massagem no couro cabeludo. Já não dá um up, não é? Agora vocês vão retribuir. Vira pro outro lado. Isso, e aí vocês vão retribuindo. Olha que delícia. Massagem no ombrinho. Ai, que beleza. Gostoso. Tapinha, vai dando aquele tapinha. Vai descendo o tapinha até o bumbumzinho, gente, com delicadeza, viu? Ótimo. Agora a orelhinha. Orelhinha. E o couro cabeludo, pra finalizar, com cuidado, tá? O pessoal vai escorradinho. Acabou! Gostou demais, não é? Muito bom.
pensando, eu vou ser a última, o que eu vou fazer para esse povo não dormir, né? Mas a boa e velha massagem é sempre muito boa. Eu vou falar um pouquinho aqui sobre gestão feminina, dentro da nossa questão de gestão emocional. A doutora Alessandra já trouxe um apanhado muito bacana da parte emocional para nós hoje, né? Acho que assim, conectada. Depois a Patrícia trouxe muita coisa legal. Eu já fiz utilização desse serviço de consultoria de imagem alguns anos atrás, não com a Patrícia, que eu não a conhecia na época. E assim, mudam vidas, né? Com certeza mudam vidas quando a gente sabe o que a gente está procurando. O grande X da questão é o que nós estamos procurando, não é? Esse que é o X da questão. E eu lembro como se fosse hoje, quando eu fui contratar a consultoria de imagem, e eu contratei com tudo que a Patrícia falou. Peguei um pacotaço. Então, assim, ela foi fazer compra comigo, ela revisou meu guarda-roupa, ela saiu comigo. E eu lembro quando eu fui contratar o trabalho da pessoa, foi uma indicação, eu liguei para ela e falei o seguinte, falei, olha, eu quero que você me ajude com 3 coisas. E se você me der essas 3 coisas para mim, tá ótimo. Ela falou, o quê? Eu falei, eu quero me transformar numa mulher que transmite autoridade, elegância e poder. São os 3 adjetivos que eu falei para ela. Não, vamos fazer isso, porque eu sabia exatamente aonde eu queria estar. Aí ela, não, vamos fazer isso por telefone. Aí eu falei assim, só tem um detalhe, eu sou plus size. Tem que ter uma certa experiência com um corpinho mais rechonchudo. Já emagreci 15 quilos de quando eu fiz essa consultoria de imagem. Então eu estava 15 a mais. Ela falou, não, vamos junto. E deu muito certo. Foi quando eu tomei algumas decisões na minha vida de entrar em alguns meios, em alguns lugares, em fazer parte de círculos que para mim, naquele momento, faziam muito sentido. E para eu acessar alguns lugares, eu precisava estar naquele estereótipo daqueles lugares que eu me predispus a estar. Pra vocês terem uma ideia, ela foi comigo até no cabeleireiro. Meu cabeleireiro de 15 anos me acompanhando, eu nem olhei. Ele chegou e ela falou assim, você tem certeza que você vai fazer o que ela está mandando fazer? Eu falei, vou. Você vai olhar? Eu falei, não. Sentei, primeira coisa que ele fez, cortou 30 centímetros do meu cabelo. Aí eu olhei o cabelo assim e ele falou, bom, agora você pode ir embora, amanhã você volta, eu faço o resto. Porque faz anos que eu falo para você cortar o cabelo e você não cortava. Vai que você dorme e muda de ideia. E o cortar o cabelo, por exemplo, já me fez ser notada em alguns lugares. Isso que eu estou falando agora, na verdade, eu nem ia falar. Eu falei trazendo um gancho, aproveitando, né, as outras mulheres incríveis que estiveram no palco antes, e como esses assuntos estão frescos na nossa memória, então ajuda. E aí eu vou falar um pouquinho quem eu sou. Eu tenho 42 anos, sou formada em administração de empresas, fiz algumas especializações voltadas aí para a área de educação, fiz em meio ambiente, fiz também na parte de educação e gestão. Depois fui fazendo outras coisas, conforme fui mudando a minha vida e a minha visão de mundo. Aí fiz formação como Master Coach em Inteligência Emocional, treinadora de alto impacto. Sabe um treinador de alto impacto? Você já viu um povo meio doido que anda em cima do fogo? Que quebra madeira na mão? Temos que já quebrar madeira na mão comigo aqui, né? Sandra já quebrou. Então são recursos que a gente usa terapêutico para acessar lugares internos nas pessoas que normalmente elas acessariam depois de muito tempo. E a gente faz isso rápido, no momento de catarse, que dura 2 a 3 minutos. E aí eu também fiz uma formação de inteligência espiritual, que não tem a ver com religião, tem a ver com o que cada um acredita. Então eu tenho clientes de todas as religiões, inclusive a ateia. A crença dela é acreditar que não existe algo maior. Tá certo, né? Para ela é isso. Fiz formação como consteladora sistêmica, radiestesia. Sabe o que é radiestesia? Você já viu aquele povo que segura um pêndulo, assim, um negócio que anda, gira, e parece muito aleatório? Eu também achava que era, até eu fazer o curso. É isso. E oraculista, sabe o que é oraculista? A pessoa que joga um tarozinho, de maneira bem resumida, né? Oráculos diversos. Então, estou trazendo isso para vocês para ver como que a minha vida ela foi alterando de acordo com as coisas que eu fui enxergando e entendendo quem eu era. E o que me fazia bem
e o que é importante para mim. E a gente passa uma vida procurando o que é bom pra gente, o que é importante e as coisas que a gente quer fazer. Então eu fiquei 20 anos no mercado corporativo, com cargos de alta gestão em multinacionais, liderando 30, 40 pessoas de time de vendas. Nessa época, por exemplo, eu viajava 37 cidades do estado de São Paulo. Loucura, né? Dei aula já no curso de administração de empresas e desde 2008 eu comecei a olhar para um outro lugar da minha vida, 2018. Que foi quando eu saí do mercado corporativo e resolvi abrir um negócio meu, que levasse o meu nome. Mas a vida, ela não é assim, né? Não foi assim, saí do mundo corporativo, abri meu negócio e vou ver o que vai dar. Não, ainda abrindo o nosso próprio negócio, a vida vai fazendo assim. E aí eu vou trazer aqui algumas coisas para vocês. Mas antes de eu falar disso aqui, deixa eu conhecer um pouquinho vocês. Quem aqui tem acima de 40 anos? Top. Já deu para dar? É meu público mesmo. Quem aqui é casada ou mora com alguém? Porque quem mora com alguém fala que não é casado, né? Daquela Miguel. Ótimo. Quem tem filhos? Bom. Quem já me conhecia de outros carnavais? Olha, tem uma galera aqui, hein, gente? Muito bom. Quem me conheceu de outros carnavais está voltando hoje, fala, gente, não é a mesma pessoa. Como mudou, né? Tem um pessoal ali que veio de outros eventos, de empreendedorismo, de outras coisas. E dentro dessas perguntas, quem aqui é empresária? Empresária, empreendedora, vende qualquer coisa. Porque geralmente a pessoa que está começando, ela não acha que ela é empresária. Ela acha que ela está vendendo. Ah, estou vendendo um negocinho, né? Vai vender um negocinho até uma empresa. Então ergue a mão aqui, só para eu ver. Vamos lá. Isso. Fica com a mão erguida. De quem tem empresa? Quem tem pelo menos 5 ou mais funcionários? Mantém aberta a mão. Top. Obrigada. Para eu calibrar, né? Às vezes eu estou falando um negócio que não tem nada a ver, então eu tenho que ir vendo quem está aqui. Deixa eu tomar uma água, gente. Hoje, o que eu trabalho? Eu trabalho hoje com mentorias de inteligência emocional e espiritual. E o que é isso? É ajudar as mulheres a se redescobrirem. E como que a gente faz isso? Aí eu trouxe para vocês essa questão da nossa gestão. Hoje, se a gente for olhar para nós mulheres, o que é importante? Quais são os campos que são importantes da gente integrar dentro da gente? O biológico, obviamente, né? Então, nós tivemos a doutora aqui falando muito dessa parte biológica. O campo emocional, o sistêmico e a parte espiritual. Inclusive, a doutora também falou da parte espiritual e sistêmica. Então, quando eu faço o atendimento das mulheres, eu mergulho por esses 4 campos. E com quais ferramentas a gente mergulha nesses 4 campos? Com uma ferramenta que chama epigenética emocional. Quem já ouviu falar de epigenética? Só para entender. Só terapeuta, né? Só terapeuta. Teoria dos setênios. Quem já ouviu falar de teoria dos setênios? Então, um pouquinho mais, as amigas psicólogas têm que saber, né? As professoras. E a liderança consciente. Então, deixa eu falar um pouquinho para vocês. Eu não vou ficar me apegando a ler o que está aqui, tá? Se quiser tirar foto, olhar, vocês ficam à vontade. Mas eu vou só para eu pegar os temas que são principais. O que é epigenética? Epigenética ele é um campo da medicina que estuda esse entrelaçamento entre biologia, psicologia e neurociência. De maneira muito resumida, o que a epigenética faz? Ela olha e entende que nós temos dentro da gente, além daquela bagagem genética, né, DNA, tudo mais que a gente recebe de herança, a gente também tem uma herança que é emocional. Sabiam disso? Então, comprovadamente já dentro da medicina, a gente tem herança emocional de até 7 gerações. 7 gerações. Faz as contas, dá mais ou menos uns 400 anos. Então você pega a tua família lá nos idos de 1600, quem eram aquelas pessoas? O que elas viveram? O que elas passaram? E essas pessoas deixaram marcas que hoje você está colhendo na tua vida.
Alegria, tristeza, raiva, guerra, escravidão, tudo isso tem um pouquinho deste pessoal dentro de você. Então isso é epigenética. É trabalhar essas heranças que a gente tem, emocionais, que vieram de muitos outros lugares. E às vezes a gente nem sabe. Quando a gente está estudando essa parte psicológica, muitas vezes, a gente fala assim, mas eu não lembro de muita coisa. Eu lembro, Mabel, por exemplo, a minha infância, eu lembro a partir de uns 5, 6 anos. Antes disso, eu não lembro, tenho lembrança. Está lá guardado, por algum bom motivo, né? Só que nós conseguimos acessar todas essas lembranças, desde a fecundação. A sua própria lembrança, desde quando papai e mamãe receberam a cegonha, a gente consegue acessar isso, clinicamente, com as pessoas, né? Então, se por exemplo, papai e mamãe estavam brigados no dia que namoraram, e aí engravidaram e veio você. Tem muita gente que tem uma raiva do pai que é inexplicável. Sabe por quê? Porque tem um sentimento de apego que em algum momento a mãe estava com raiva e aquela raiva veio para o bebê. Você acredita? Então, assim, tem muitas histórias e muitas coisas. Então, essa parte, a partir do feto, a gente, né, de gerar ali o bebê, a gente já tem muito conhecimento. Contudo, antes disso, a gente só foi começar a entender que também era possível lá na década de 40, quando esse cidadão aqui, ó, marquem esse nome, Bruce Lipton, começou a estudar sobre isso, né? E aí a gente entendeu que, além disso, a gente também tem as lembranças que são dos nossos antepassados e que impactam hoje na nossa vida. Vou contar um caso rápido meu para vocês, para contextualizar. Um belo dia, fui fazer uma constelação. Eu, como cliente, fui fazer uma constelação. Qual era a minha queixa? Tô rica, tô pobre. Tô rica, tô pobre, tô rica, tô pobre, tô rica, tô pobre. Ganho 20 mil, devo 50. Ganho 50, devo 100. Então não é que o dinheiro não chegava. O dinheiro chega, mas ele evapora. E aí fui constelar. E de maneira muito resumida, os meus ancestrais foram escravos do lado do meu pai. O que o escravo faz? Trabalha no nível da exaustão e sempre está devendo, não é? Ele nunca tem dinheiro. Então, quando a gente vai olhando essas memórias, a gente vai entendendo algumas coisas e a gente pode se libertando. Poxa, ele passou por isso, foi uma situação, mas eu não preciso mais passar. Hoje eu não preciso mais me submeter a uma escravidão. E a gente tem recurso para ir trabalhando isso e organizando internamente dentro das nossas memórias emocionais para ter uma vida mais tranquila e mais saudável. Então aqui é um apanhado muito rápido falando para vocês de epigenética. Aliás, no final a gente tem 5 minutinhos de perguntas, né? E eu vou sugerir para vocês que ao invés das perguntas, a gente usa esses 5 minutos para fazer uma vivência de epigenética. O que vocês acham? Alguém gostaria de acessar uma coisa que nunca viu na vida? Ergue a mão, só para eu entender quem gostaria. Mais da metade. Teve gente que esperou para ver se alguém erguia para erguer também, porque ficou com vergonha. Mais da metade. Então, no final, ao invés de perguntas, teremos uma vivência de 3 a 5 minutos, onde todas vão poder receber isso, tá? Já vou pedir pro pessoal de eventos aí, pro Giovanni, descobrir onde estão os interruptores, que a gente dá blackout nessa hora, tá? Deixa só o pau. Bom, então, continuando aqui dentro do nosso contexto. Então, isso aqui é epigenética. Aí, quando a gente fala centênios, o que é isso? Essa pessoa aqui, o Rudolf Steiner, fez 100 anos que ele morreu. Ele morreu em 1925. Ele estudou, ele é o pai da gente, faz anos que eu falo essa palavra, eu falei errado. Antroposofia. Sabe as escolas Waldorf? É dele, é didático desse cidadão. O que ele entendeu? O que ele estudou? Que a cada 7 anos a gente tem mudanças que são substanciais na nossa vida. Físicas, cognitivas e espirituais. Sabe aquela conversa que a gente tem de 7 anos que eu tô com a pessoa no relacionamento, subiu no telhado do casamento, deu tudo errado, não é? É uma distorção disso, porque a cada 7 anos a gente tem mudanças
que são muito fortes dentro da gente. Então ele foi estudando de 0 a 7 anos, dos 7 a 14, Eu não vou conseguir falar tudo para vocês, porque eu tenho um treinamento um dia inteiro só para a gente falar disso, tá? Mas eu estou trazendo as referências que depois vocês podem também pesquisar. Uma coisa, como a gente tem um público aqui, pelo menos 40 a mais, todo mundo passou pelos 35, certo? Com 35, a gente tem um grande momento de ruptura do que a gente aprendeu a ser e daquilo que a gente entende que a gente quer ser. Se vocês pegarem na memória, com 35 anos, aconteceu alguma coisa que mudou drasticamente a sua vida. Alguém nasceu, alguém morreu, alguém casou, alguém descasou, você trocou de emprego, você frustrou, teve uma depressão. Todo mundo teve alguma coisa com 35 anos. Vocês podem puxar, certo? E assim, é impressionante. E por que esse ponto de ruptura? Porque a gente vai vivendo e a gente vai aprendendo a ser quem a nossa família desejou que a gente fosse, não é? Então, a maior parte aqui é mãe também, a gente faz a mesma coisa, não é? A gente faz com que aquele ser humano seja uma pessoa boa, etc, etc, de acordo com o nosso ponto de vista. A nossa família fez a mesma coisa com a gente. Quando dá 35 anos, a gente começa a fazer um monte de pergunta. A gente começa a pensar, quem é a gente, não é? A gente começa a pensar, o que eu construí? Se eu casei, se eu não casei, se eu tenho uma empresa, se eu não tenho, se eu estou no emprego bom, no emprego ruim. Essa pergunta aqui é a famosa crise existencial. Isso ainda faz sentido para mim? Essa é a pergunta da crise existencial. Quando você para e olha e fala, gente, será que esse marido velho, feio, gordo, ainda quero ele? Não é? Aí você começa a pensar, e esses filhos? E esse trabalho, essa empresa? Então, quando chega aqui, a gente começa a se desconstruir para se reconstruir. Aí a gente tem mais essas questões, né? Não vou nem entrar nelas porque a doutora já falou bastante sobre mudança hormonal, revisão de identidade, quem eu era e quem eu estou me tornando, né? E aí a gente vai tendo aqui cansaço, sobrecarga, crises. Tudo isso vai ficando cada vez mais intenso dentro da gente. Então, quais são os pilares importantes quando a gente começa a olhar para o nosso negócio? Primeiro, o que a gente herdou de outras pessoas e que a gente carrega até agora achando, jurando que é nosso. Eu, por exemplo, não preciso ser escrava. Aliás, eu tenho muita formação, conhecimento, conheço muita gente. Por quê que eu ainda me sujeito? Né? Não faz sentido. Então é hora de despertar e começar a colocar as coisas no lugar. A cada 7 anos eu tenho grandes mudanças. Esse ano eu faço 43. Mês que vem podem cantar parabéns para mim. Em abril Então eu estou bem no meio desse auê aqui, né? Há 2 anos a minha vida deu uma nova virada. Porque eu mudei o foco do meu trabalho. Ao invés de eu trabalhar 100% com treinamentos e mentorias para mulheres abrirem negócios, eu fui virando para a parte emocional, eu fui virando para a parte espiritual. E chegou uma fase em que as mentoradas de negócio vinham para falar do negócio, vinham para falar do business, e a gente ficava terapiando 1 hora. E aí lá no finalzinho que vinha alguma coisa que era realmente do business. Porque, gente, ferramenta de negócio não muda, não é? As estratégias de marketing não mudam. Sabe o que muda? A coragem que a gente tem de executar o que o consultor fala. Por que tem gente que não tem coragem de fazer uma ligação para o cliente? Por que tem gente que não tem coragem de encarar que é hora de fechar aquela empresa porque ela não está dando certo? Por que tem gente que às vezes não tem coragem de abrir um negócio? Então vocês entendem que no final das contas a gente vai sempre enveredando para a parte emocional dos nossos porquês? Então se for sentar para fazer um plano de negócios com alguém, é 10 minutos, porque isso não muda. E hoje, com as IAs, é segundos, né? A gente joga lá, nem precisa mais. Mas por que a pessoa não faz? Por que a gente tem um monte de ferramental e não aplica? Então a gente vai estudando essas questões. E eu queria que vocês pensassem muito sobre essa frase. Que nenhuma empresa ultrapassa o nível de consciência da mulher
que a lidera. Essa frase é aquela que a gente tem que levar para a vida. Por quê? Como que a minha empresa vai ser mais do que aquilo que eu acredito que eu posso ser? Não tem como, não é? É impossível. E aí eu vou voltar, se alguém puder depois me falar do timing, porque eu tô sem relógio, sem celular. Se alguém puder depois quem está controlando, tá bom? O que acontece? Vou voltar lá no começo, quando eu falei para vocês que eu fiz a consultoria de carreira e todas aquelas coisas. Eu fui para muitos e muitos lugares. Eu contratei mentores caríssimos. Entrei em grupos de mastermind, né, para pensar no meu business. Para vocês terem ideia, que tinham assim, donos de grandes negócios. Tem um que virou um grande amigo. Ele tem 37 startups. Então, eu tive acesso a pessoas que não faturam milhões, faturam bilhões. E fui fazendo isso em muitos lugares diferentes. Em alguns lugares eu me sentia muito acolhida, em outros nem tanto. E sabe o que muda de você estar acolhida num lugar e não estar acolhida no outro? Não é quanto você ganha, é naquilo que você acredita. Eu vou contar um negócio para vocês que eu acho que eu falei para Sandra uma vez. Eu conheci Sandra num desses meios. E aí a gente sempre se via cordialmente, né? Sandra que eu tô falando é a Sandra, presidente da CIRP, né? E aí a gente se via em vários meios. Oi, tchau, cafezinho. Oi, tchau, cafezinho. Aí, um belo dia, numa dessas palestras, ela falou ali de uma coisa que ela gosta muito de fazer. Acho que não é segredo, né, Sandra? Posso contar? Ela virou e falou assim, gente, tem uma coisa que me dá muito prazer, que é dar água para as plantas, para o meu jardim. E ela falou aquilo com uma verdade. Eu estava assim no celular, vendo o horário, tinha compromisso, só que de repente ela falou, flor, jardim, o que você para olhar? Porque eu já tinha escutado tantas vezes as palestras da Sandra, né? Quando foi a primeira vez que eu ouvi ela falando isso. E aí eu falei, gente, tem alguma coisa que me conecta de verdade a esta pessoa, né? Então vocês entendem que a essência, ela está no detalhe, ela está no refinamento das relações. É claro que existem pessoas que eu fiz muita amizade nesses meios. Tem outras pessoas que nem oi nem tchau, porque se você está ali, cumprimenta, se você não está ali, você nem tchau mais, né? Então a essência é saber quem você é, porque isso vai fazer você chegar nas pessoas que minimamente se conectam com você, dentro desse transcorrer. Quando a gente vem falando disso, né, eu vi que muita gente notou, que bom, porque isso aqui vale ouro. Quando a gente fala de sucesso, quando a gente fala de topo, o topo para cada um é um lugar bem diferente, né? Eu, antes dessa virada, eu tinha um escritório comercial, um prédio comercial, lá no alto do 20º andar, e queria olhar as pessoas, né, de cima, a cidade de cima e tudo de cima. E quando eu comecei a fazer essas mudanças muito importantes na minha vida, teve um dia que eu fui atender uma mentorada, era online. Eu não queria ficar naquele lugar, naquela sala, naquele ar-condicionado. Eu simplesmente saí, peguei o celular, parei numa praça, embaixo de um pé de jasmim, todo florido, sentei e liguei pra ela. Ela falou assim, onde você tá? Eu falei, numa praça. Que praça? Eu falei, uma praça perto do escritório. Ela, mas a gente tem horário agora. Eu falei, então, estou aqui para te atender. Gente, a praça é onde eu tirei essa foto. E eu fiquei tão feliz de atender ali, debaixo da árvore. E sabe o que eu percebi? Quase 2 anos atrás, que o meu topo não era no 20º andar daquele prédio refinado com manobrista. Que o meu topo era ter o pé no chão, na natureza, nas plantas. Só que isso, dependendo dos lugares onde você insiste em te colocar, e a palavra insiste mesmo, porque a gente faz força. A gente faz força para ser quem a gente não é. E aí, quando a gente percebe que o topo está muito mais acessível, é um lugar muito mais gostoso, é muito mais leve e atrai muito mais gente e dá mais dinheiro, as coisas começam a ficar muito mais leves. Então, aqui o que eu quero trazer para vocês, estamos indo para o final, o que eu quero trazer para vocês é que o topo ele é um lugar diferente para cada uma de nós. Que o sucesso ele é um lugar diferente para cada uma de nós.
E a gente precisa entender que ser bem-sucedida não necessariamente é estar realizada. Ter uma conta recheada de dinheiro, às vezes não é realização. É ótimo, né, gente? Eu lembro quando eu saí do mundo corporativo, ganhava muito bem na época do mundo corporativo, minha média de salário era de 20, 25 mil. Salário bom, né? No mundo corporativo. Quando eu saí, sabe onde eu fui comer? Não fui tomar, como diz, né? Um rabo de galo no bar. Quem é de Ribeirão há de conhecer o Mirai. Entrei no Mirai, tomei um saquê para afogar minhas mágoas. Pedi um belo, um japonês trufado que eu gosto. É ótimo, o dinheiro é muito bom, dá prazer, dá alegria, traz coisas boas. Mas ele, sem a gente usá-lo e conquistá-lo de uma maneira que faz sentido, ele vai embora rápido. Por isso que eu sempre estava rica, estava pobre, estava rica, estava pobre. Ao passo que eu ganhava 25, eu gastava 50 para me sentir realizada de alguma maneira, para preencher o buraco que ter aquele dinheiro daquela forma esforçada fazia com que eu me sentisse. Então, essas coisas são reflexões que eu queria trazer para vocês hoje, quando a gente fala de liderança. Antes de pensar em liderar a nossa empresa, o nosso negócio, a família, a gente precisa entender que a presença é o poder. Isso é ter poder hoje. A presença é quando você não precisa gritar. É quando você não precisa controlar. Por que a mulher vive exausta? Porque ela precisa controlar tudo, não é? Então a gente não precisa ter mais essa ideia de querer controlar nada. Ou a gente não precisa provar. Hoje eu não preciso provar mais nada, né? Então hoje eu atendo debaixo da árvore, descalça, faço meus eventos, não é? Conquistei novos e bons amigos, novos e bons clientes, né? Então, é isso. A gente começa a ficar muito mais tranquila. A nossa energia, ela fala antes da gente chegar. Sabe quando você chega num lugar? Você está num lugar, chega alguém, todo mundo olha. Chegou fulano, chegou fulana. Isso é presença. Chegou, a pessoa está lá, ela nem falou. Simplesmente pelo fato dela ser quem ela é. Ela está lá. E isso é muito importante. A gente começa a ganhar estabilidade, os clientes têm muita confiança. Hoje eu falei com uma cliente minha da minha nova fase, que eu ia vir aqui fazer essa palestra. Ela falou assim, mas você vai fazer palestra de liderança, de gestão? Eu falei, eu vou, sou administradora. Jura? Porque ela já me conheceu numa outra etapa, né? Diferente da minha vida. Então causou um estranhamento. Mas é isso, as pessoas elas vão sendo magnetizadas por quem você é. Simples assim, gente, confie. Tentar ser quem a gente não é custa caro, dá trabalho e a gente sofre. Muito. Então, simplesmente ser quem a gente é acaba sendo muito melhor. E a família nossa sente isso. Pra gente fechar, antes que eu me esqueça, antes da gente fechar, que depois vocês vão fazer uma atividadezinha, vocês vão ficar sem. Vou passar aqui para vocês. Você faz uma gentileza para mim, meu amor? Meus amores, aqui, ó. Pode ir pensando, fazendo. Vocês peguem um. Eu ia fazer isso antes, esqueci. O que tem aqui? Tem um presente meu para vocês, na minha nova fase. Então, tem um voucher aqui, que tem um desconto para quem quiser comprar produtos, né? Eu tenho uma loja hoje na nova fase que trabalha com sabonetes artesanais, sprays, cristais, outra fase. Então aí tem um desconto para quem quiser e para quem gostar de oráculos, vocês podem escolher ou o desconto ou uma tiragem de tarozinho, tá? No 0800. Só chamar no WhatsApp que tá lá, é o meu presente para vocês, tá bom? Mas tem que ativar, tá? De hoje até amanhã já chama no WhatsApp e fala o que você quer. Pra gente encerrar então aqui, ó, nova gestão feminina, qual que é a dica? Primeiro, regulação interna da sua gestão emocional. Antes de tomar qualquer decisão, pare, pense e respire. Gente, a respiração não tem nada que sobreviva a você fazer 3 respirações tranquilas e centrada, tá? Então, faça a respiração para você voltar no seu eixo e eliminar as emoções que são ruins na sua tomada de decisão. A questão da nossa gestão energética,
Gente, lembra quando eu falei que quando a pessoa chega, a gente fala, chegou a pessoa? Isso aqui é o ativo da tua empresa. A gente não faz negócio com quem a gente não acredita, a gente não faz negócio com quem a gente não confia, a gente não contrata quando a pessoa chega para fazer uma entrevista com a gente e acha que a gente tem uma cara de tranqueira, não é? Então, a nossa energia, ela fala muito mais da gente do que qualquer outra coisa. E a nossa identidade, quem a gente é. Se vocês pararem para pensar agora, quando vocês abriram o negócio que vocês têm, alguém abriu agora, alguém abriu há 20 anos, abriu há 30. Ou quem não tem um negócio, pense na sua carreira, quando você escolheu o que você ia trabalhar na sua vida. Quem você era naquela etapa? Quem você era? Só pensa, 10 segundos, quem você era? O que você fazia? Qual era o seu objetivo? Quanto você queria ganhar? Se você era solteira, casada? Quem você era? Agora, pensa assim, hoje. Será que hoje você faria as mesmas coisas? Talvez não. E se a resposta for não, talvez você esteja insistindo em estar num lugar que já mudou. E você também precisa mudar. Então, a gente vai começando a fazer essas belas reflexões. Eu vou deixar aqui para vocês, a gente já vai para os nossos 5 minutos. Temos os 5 minutos, né? A gente vai para o nosso 5 minutos final. Eu vou deixar aqui para vocês. Por que eu falei para vocês a gente fazer a meditação? Porque aqui eu estou disponibilizando o meu WhatsApp pessoal. Então, gente, pergunta, dúvida, quer conversar qualquer coisa, me chama, tá? Aqui é o meu WhatsApp pessoal, não vai ter com a secretária não, é comigo mesmo. Então, vocês podem me chamar. Aqui tem o meu LinkedIn e o meu Instagram, que os dois são iguais, @mabeligonçalves. E aqui o canal do YouTube, para quem gosta, né, de coisas esotéricas, holísticas e afins. Lá no canal do YouTube tem bastante conteúdo nesse sentido também, falando de gestão emocional. Esse é o voucher que vocês estão recebendo, tá? Então aqui tem uma copiazinha. Lá também tem o meu telefone, mas se vocês já quiserem aproveitar e mandar mensagem agora, facilita para mim, né? Eu já sei a demanda que eu vou ter de trabalho. E aqui, por último, um convite para amanhã. Quem tiver disponibilidade amanhã na agenda, às 14h, vamos fazer um café da tarde muito gostoso, que chama Corpo, Mente e Espírito. Eu e a Juliana Andrade, que está aqui também, veio me prestigiar. Né? Ela é fisioterapeuta, instrutora de pilates, já com experiência internacional, faz massagem ayurvédica, não sei se vocês conhecem, um negócio maravilhoso. E nós vamos fazer um chá da tarde amanhã, a partir das 2h, no espaço dela, que é na Avenida Portugal. Então, não teria mais vagas, mas eu vou abrir 3 vagas para quem quiser. Chama também no WhatsApp, eu queria amanhã tomar um café com vocês, uma roda de mulheres, um negócio bem intimista, pouca gente, para a gente poder conversar legal sobre esses temas. Certo, meus amores? Vamos então para o nosso blackout. Onde está a cesta do presente? Ah, não, então roda rapidinho aí. Roda rapidinho. Vai, gente. Tudo, 10 segundos. Enquanto eu tomo uma água, vocês vão acabando de pegar. Você tá com a música? Gente, quem já pegou o seu presente, já guardou na sua bolsa, já pode ir ficando mais tranquila, mais calma. Se quiser tirar o sapato, aqui é ótimo porque é carpetado. Tem hotéis que eu faço os eventos na carpetado, o povo fica com o pé no chão mesmo. Ah, ele vai colocar isso aqui. Só preciso de um microfone extra que vai. Então, quem quiser, já pode ir tirando o sapato, ficando mais tranquila. Deixa eu só ver onde está a cestinha, tá acabando, gente. Vou tomar água. E se por acaso quem pegou não for utilizar o presente, pode passar para uma amiga, tá? Ontem eu fui fazer... Ontem não, antes de ontem. Eu levo o stand da minha loja em empresas, inclusive empresários que tiverem interesse. Eu levo o stand da empresa com os produtos, para o colaborador que eventualmente quiser adquirir ali algum produto, e faço uma consultoria de bem-estar para os colaboradores. É tudo gratuito, tá, gente? Então,
vocês me cedem o espaço e eu cedo o meu conhecimento, até aproveitando ajuda aí. Obrigada, minha linda. Até aproveitando a NR1, então a agenda está ficando lotada, né? Porque é importante a gente fazer esses movimentos. E aí foi engraçado, porque eu fui dar um cupom, a pessoa foi lá, comprou várias coisas da loja, e eu dei um cupom para ela pegar, né, uma tiragem do oráculo que ela quisesse. Ela falou assim, não, mas eu não acredito nessas coisas, não. Ela comprou um monte de coisa, mas não acreditava no oráculo. Aí a amiga que estava do lado não tinha comprado. Aí eu falei, dá pra amiga do lado então, ela acredita, né? Então, vamos lá. Como diz, né, de graça tem injeção na testa? Vai que funciona. Eu achava tudo isso uma loucura. Gente, cuspi pra cima, voltou na minha testa. Trabalho com isso agora. Então, vamos, legal. Você consegue apagar a luz pra mim, querido? Pode pôr. Vamos lá, hein? Bem baixinho. Mais baixo. Baixo. Vou pôr mais baixo. Vamos lá, então, meus amores. Vou pedir para que vocês fechem os olhos. Quem não quiser participar, obviamente ninguém é obrigado. Mas vou pedir para que feche os olhos, né? Em consideração às amigas que vão viver esse momento. Você aproveita e descansa também a pálpebra. Então, feche seus olhos. Se tranquilize. Nós vamos fazer 3 respirações profundas e vamos caminhar na linha do tempo. Puxa o ar profundamente. Respira. Solta o ar. Puxa mais uma vez. Solta o ar. Perfeito, você está indo muito bem. A última vez, puxa o ar, solta. Ok, bem-vinda, essa é a sua vida. E a partir de agora, você vai fazer um passeio na sua linha do tempo. Quero que você volte lá na sua infância, vá caminhando e se posicione em algum fato marcante da sua infância entre 5 a 7 anos. Respira. Entre 5 e 7 anos, o que você visualiza? Como é essa casa? A sua família? Talvez você tenha irmãos, talvez não. Talvez a papai e mamãe estejam aí, ou talvez outras pessoas criem você. Nessa idade, o que você mais gostaria de ter? Talvez seja a presença do papai e da mamãe, talvez seja o amor de alguém específico. Respira. Agora você vai sair dessa faixa entre 5 e 7 anos e você vai para os seus 12, 13 anos. Entre 12 e 13 anos, aonde você morava, com quem? Talvez você tivesse ficado mocinha. Como era a sua escola, seus amigos? Talvez aí começou o seu interesse por relacionamentos amorosos. Nessa faixa etária, o que foi mais marcante para você? Se recorde de um fato específico, que pode ser bom ou ruim. Respira. Agora, essa pessoa que você era, qual era o sonho dela? O que ela mais queria quando ela fosse adulta? E agora você vai para os seus 18 anos. Está chegando a sua maioridade. Você está terminando a escola. Talvez você queira fazer faculdade, talvez não.
Talvez você se lembre que não teve uma festa de 15 anos, ou talvez tenha tido. Talvez com 18 anos você já tenha se relacionado amorosamente. Quais eram os seus sonhos com 18 anos? Respira. E agora, acelerando a sua linha do tempo, você vem para o seu momento presente. A mulher que você se tornou corresponde com as expectativas da adolescente, da criança que você foi? Respira. Aos poucos, você vai retornando para cá. Você pode mexer nos seus pés, seu joelho, sua panturrilha, seus braços. Se vier alguma emoção, deixa vir. Você está entre amigas, irmãs. Esse é o momento. Libere o que precisar liberar. E agora se abrace fortemente. Essa mulher que se abraça hoje, ela não abraça só ela. Ela abraça a adolescente de 18 anos. Ela abraça a menina de 12. Ela abraça a criança de 6. Essa é a mulher integral que você se tornou. Seja bem-vinda aos sonhos que você ainda vai realizar. Podem abrir os olhos no seu tempo. Voltamos, todas bem? Pode acender a luz, tá? Porque senão agora o povo... Quem foi para Nárnia não volta, não acende. Amadas, obrigada pela presença. Quem quiser falar comigo, tá aí, estão aí os meus contatos. Vai ser um prazer falar com vocês. Amanhã temos o café às 14h para quem quiser também. Vai ser um prazer falar de maneira mais intimista. Tá bom? Obrigada e até breve. Essa breve meditação que nós fizemos, eu não contei para vocês, mas isso é uma regressão. A gente fala regressão, o povo fala, vou para onde? Regressão é uma memória, né? Eu fiz muito rapidinho aqui para vocês só sentirem um pouco do que é a ferramenta, porque é um processo que dura em torno de 1 hora. Tá bom? Beijo, meus amores. Muito obrigada. Uma salva de palmas para a Mari. Muito obrigada mais uma vez. Foi incrível a sua participação. Obrigada a todas as palestrantes que estiveram aqui nesse palco. Quero convidar a Sandra para fazer algumas fotos com algumas pessoas que eu vou chamar. Venham aqui ao palco, por favor. Fabiana Borges, a Luciana do Louvre, Lilian e Karine.